Boa noite, meus amigos. Espero em Deus que todos estejam bem e em paz, na presença amável de Jesus, nosso Mestre. Hoje estaremos refletindo sobre um tema que tem uma abrangência fora do comum, mas como Emmanuel é maravilhoso em suas colocações, tenho certeza que será de fácil entendimento para todos. Nosso tema hoje é oração, capítulo 108 do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos pensar juntos e refletir juntos sobre este assunto. Quando estamos diante de uma ponte e precisamos atravessá-la, nós caminhamos ou procuramos uma maneira de alcançar o outro lado ou o nosso objetivo. Mantemos o foco, certo? Então, o mesmo acontece quando sentimos a necessidade de pedir auxílio espiritual. Arrumamos um meio ou estratégia para alcançar os níveis mais elevados da espiritualidade. Tão necessário como alimentar o corpo físico, devemos alimentar a alma. Mas o que significa, então, oração? Orar é um verbo saído diretamente do latim, orare, que significa falar. Todas as vezes, então, que falamos, oramos. Não é à toa que os palestrantes, conferistas, são chamados de oradores. Não fazem prece, estão falando, expondo as suas considerações. Mas por que então que chamamos a prece de oração? Porque nesse caso, nós estaremos falando com o nosso Criador. Seja qual nome usamos para este evento, este meio, seja prece, orar, rezar, estaremos falando com o nosso Criador. Orar significa para nós falar com Deus. É muito importante falar com Deus. Mas por que a necessidade de nos posicionar para falar com Deus? Deus está em toda parte. Ele é onipotente. Sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Mas é nós que temos grande necessidade de buscar esse contato com Deus. Bom, Jesus, quando esteve entre nós aqui na Terra, nos deixou lições de exemplos importantíssimos sobre a oração. Ele nos disse: "E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão." Então, Jesus esteve aqui e nos chamou a atenção para que nós tenhamos no ato de orar, não tenhamos o exibicionismo dos hipócritas. Eles querem gritar nas praças, muito esperam elogios pelo modo como oram. Jesus disse que a oração é íntima, ela precisa vir de dentro dos nossos mais sinceros sentimentos. Por mais simples que seja, por mais sensível que seja, deve vir do nosso íntimo. Então, Jesus nos ensina o seguinte: mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê que se passa em segredo, vos recompensará. E quando orais, não falais muito como os gentios que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Está em Mateus. E como é importante saber que é na nossa mais sincera intimidade da alma
que nós encontramos com Deus. Quando Jesus fala de aposento, ele não está se referindo ao aposento físico, nosso quarto de dormir, mas sim o nosso mundo íntimo. Quando lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, Jesus nos diz o seguinte, que coisas boas que o homem fala provém do coração, como coisas ruins também. Olha só, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que contamina o homem. Então, quando Jesus fala do entrar em nosso aposento, ou seja, em nossa intimidade, nos apossando das nossas ações que provém do nosso coração. Então, que a gente possa colocar para fora os nossos sentimentos mais sinceros. Pensando assim, como então que nós devemos orar? Se é um gesto de profunda intimidade, não é necessário posições, concorda? Então, não precisa de eu ficar em pé, deitado. Olha lá as posições. Não importa a posição. A posição não interfere na nossa conversa com Deus, muito menos artifícios ou subterfúgios, para que aconteça, o que também não interfere tê-los se a pessoa assim se sentir melhor. Se ela se sente melhor assim, o importante é a manifestação mais sincera e íntima do seu coração, sua postura interior. Olha o que Kardec fala no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos. Questão 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é do coração, porque a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível à que se pode ler. Por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o sentimento. Olha a questão 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Pela prece, podem se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Está lá no Livro dos Espíritos. E Jesus também deixa suas considerações falando sobre as qualidades da prece. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os pecados. Então, Emmanuel, como sempre, dispensa qualquer explicação sobre a sua dissertação em favor do capítulo 4, versículo 2 de Paulo aos Colossenses. Ele começa dizendo o seguinte, ele destaca esse versículo de Paulo aos Colossenses: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. É o nosso título da nossa reflexão de hoje à noite, oração. Vamos lá ver o que Emmanuel fala para nós. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadíssimos. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se
no lado mal e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graça. É forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhes os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores, e estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Bom, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma das belíssimas explanações de Emmanuel. Lerei para vocês esta simples oração do salmista, no capítulo 42, versículo 8, que diz o seguinte: Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Espero revê-los em breve. Beijos!